Devocional Dia a Dia com Calvino, 8 de janeiro. Tema: Colocando-se contra a tentação. Texto bíblico: Jeremias capítulo 17, versículo 14, que diz assim: Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Somos ensinados por essas palavras que, sempre que pedras de tropeço surgem em nosso caminho, devemos clamar a Deus com ardor e sinceridade intensificados, pois todos nós conhecemos a nossa fraqueza. Mesmo quando não temos que lutar, nossa fraqueza não nos permite permanecer incorruptíveis. Como então agiremos quando Satanás atacar a nossa fé com os seus mecanismos mais sagazes? Assim, como agora vemos as coisas no mundo em estado corrompido, de modo que somos seduzidos por milhares delas, desviando-nos da verdadeira adoração a Deus. Aprendamos com o exemplo do profeta a esconder-se-nos sob as asas de Deus e a orar para que ele nos cure, pois não seremos apenas aparentemente malévolos. Muitas perversões nos devorarão imediatamente, a menos que o próprio Deus nos traga o auxílio. Logo, quanto pior for o mundo e maior a licenciosidade do pecado, maior é a necessidade de orar a Deus para que nos guarde por seu maravilhoso poder, como se estivéssemos nas próprias regiões do inferno. Uma verdade geral pode também ser recolhida dessa passagem: o fato de que não está em nós o posicionarmos-nos ou mantermos-nos seguros de modo a sermos preservados. Isso é a peculiar bondade de Deus. Pois se tivéssemos algum poder para nos preservar, continuar puros e genuínos em meio à perversão, sem dúvidas Jeremias teria recebido tal dom. Porém, ele confessa que não há esperança de cura ou salvação, exceto por meio do favor singular de Deus. Pois o que mais é a cura senão a pureza de vida? É mais como se Jeremias tivesse dito: Ó Senhor, não há nada em mim essa habilidade para perseverar a integridade que o Senhor exige de nós. Portanto, ele diz: Cura-me e serei curado. E então, quando fala de salvação, ele sem dúvida quer dizer não ser suficiente que o Senhor nos auxilie uma vez ou por um curto período de tempo. Ele deve continuar a nos auxiliar até o fim. Portanto, o início, assim como todo o processo de salvação, é aqui atribuídos por Jeremias a Deus. Deus Todo-Poderoso concede-nos que nos aprendamos, e seja na necessidade ou na abundância, a nos submetermos a Ti, de modo que a nossa única e perfeita felicidade seja depender do Senhor e descansar nessa salvação, cuja vivência já nos deste, até que alcancemos o eterno descanso onde desfrutaremos da salvação em toda a sua plenitude. Fomos feitos participantes desta glória que nos foi ofertada pelo sangue do teu Filho primogênito. Amém. Oremos, Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor, a aprender, Pai, a necessidade que nós temos, Senhor, de reconhecer a salvação do Senhor em nossas vidas, a reconhecer que sem o Senhor, Pai, nós nada podemos fazer. Que se o Senhor nos curar, Pai, de uma enfermidade física e emocional, nós seremos curados, Pai. Por mais que nós tenhamos a responsabilidade, Pai, de orarmos, pedirmos, Pai, clamarmos, pedirmos ao Senhor, Pai. Se o Senhor não aprove fazer essas coisas, Pai, nós não seremos sarados ou curados, Senhor. Então, Pai, que o Senhor encontre em nós, Pai, um coração disposto a entender, Pai, que o Senhor é soberano, glorioso, Pai, majestoso, e que o Senhor pode fazer todas as coisas por nós, Pai. Que nós possamos nos submeter, Pai, à tua vontade e aprender a ser feliz, Senhor, e descansar na salvação do Senhor, Pai. E entendemos que nós vamos desfrutar de uma salvação plena, Pai, somente quando nós estivermos com o Senhor na glória, Senhor, porque o Senhor morreu naquela cruz e o sangue do teu filho foi derramado. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação em nossas vidas. É em nome do teu filho amado que nós oramos. Amém.